Graça e paz. Hoje, dia 21 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Salmos 27, verso 3, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O título da nossa meditação hoje é Como Superar o Medo, parte 2. Enquanto as pessoas excluírem Deus de suas vidas, é impossível serem livres do medo. A maioria, inclusive os ateus, sente no fundo de sua alma que Deus existe e que é o Todo-Poderoso. Sente também que o tem negligenciado de maneira irresponsável. E isso gera, mesmo que inconscientemente, temor e desconforto. A Bíblia diz que também os demônios o creem e estremece. Tiago, capítulo 2, verso 19. A ideia de que Deus existe é uma fonte de medo perene para cada criatura que não está em harmonia com Ele. Medo é um sentimento nefasto que nos assalta quando corremos perigo ou somos ameaçados. Não importa se tais perigos e ameaças são autênticos ou imaginários. O pavor é sempre muito real. Quem pensa estar em perigo se torna tão vulnerável quanto quem de fato está. A apreensão e a preocupação são diferentes dimensões do medo. A primeira é a expectativa de um desastre iminente e incontrolável, que pode nos atingir a qualquer momento. A segunda se relaciona à busca frenética de uma solução, porém ambas minam nossa energia e paz de espírito. Assemelham-se às ervas daninhas que crescem em meio às flores do jardim. Como o rei Davi, autor do versículo acima, lidava com os seus medos. Ele tinha uma fórmula bastante simples: a confiança em Deus. Aleluia! Essa é a parte 2 da nossa meditação, né? A parte 1 foi no dia de ontem. Hoje, a parte 2, como superar o medo. E amanhã, permitindo Deus, nós falaremos sobre a parte 3, como superar o medo. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Atos, capítulo 23, do versículo 11 ao 35. E eu quero compartilhar com você algumas situações. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matara Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração ou conspirada. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse:
leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo a Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Pois não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comerem nem beberem enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Aí segue, a carta de Cláudio a Félix, recomendando a Paulo. Depois Paulo no petróleo de Herodes. Paulo não temeu, e o Senhor apareceu a ele, pois como ele teve coragem de anunciar a respeito do reino em Jerusalém, também era para ele fazer em Roma. E ele ali aprisionado não temeu, porque o Senhor o guardou. Esse é um testemunho de que nós temos que ter confiança em Deus. Aqui Davi, no Salmo, disse que ainda que se acampe contra ele, não se atemorizará o seu coração. E se estourar uma guerra contra ele, ainda assim terei confiança. Será que você, nós temos a mesma convicção que Paulo e Davi? Será que somos capazes de ter paz em Cristo enquanto está caindo o mundo ao nosso lado, ao nosso redor? Será que em meio às lutas, dificuldades, às doenças que atacam, de repente o nosso corpo, de repente a nossa família, nós temos confiança em Deus? Como eu posso superar esse medo que ataca o meu coração, que aflige a minha alma? Ter convicção de que o Senhor está comigo. A minha carne voltará ao pó, se ela doente estiver. Se não estiver doente, também da mesma forma acontecerá. E a minha alma, meu espírito, estou pronta para encontrar-me com Deus? Uma coisa maravilhosa, em meio à tristeza do que aconteceu no dia de ontem, na cidade aqui de Cambé, pertinho, que aquela jovem, ela, um pouco antes de acontecer o que aconteceu, essa tragédia com a vida dela, ela procurou o padre para conversar, para confessar. Será que teríamos a mesma ousadia que ela inconscientemente ou conscientemente teve? Falar com Deus? Às vezes nós nos pegamos pensando sobre o que acontece, ao nosso redor. E se acontecesse comigo ou com você? A palavra de Deus diz que até os demônios creem
e estremece que Deus existe. Até os ateus. Agora imagina eu e você, que tem o temor de Deus, que conhece a Deus, que já tivemos experiência com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Em que pé, vou perguntar assim, em que pé está essa minha fé, essa sua fé, a nossa fé? Essa nossa confiança está baseada em que, literalmente? Cremos o suficiente? Meu amado, minha amada, meus queridos, essa palavra vem para despertar o nosso ser, despertar a nossa fé. Precisamos confiar mais em Deus. A palavra de Deus nos garante que quando nós estamos ligados e interligados em Cristo, nós ficaremos velhos e jamais veremos um justo mendigar o pão. Porque o Senhor tem conexão com aqueles que são os seus. E o Senhor traz de longe para abastecer a sua vida. Fique com essa palavra, pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.